Humberto conosco direto de Brasília, mas antes nós vamos à capital federal com o repórter Márcio Rocha, porque hoje nós tivemos informações importantes da Petrobras com reajuste do preço dos combustíveis e já com reações no Congresso Nacional, porque precisou apertar o calo, Márcio Rocha, para o pessoal trabalhar aí e aprovar alguma matéria que trate dos combustíveis, né? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, precisou desse anúncio da Petrobras, né, para o Senado resolver as diferenças, né, e votar esses projetos que foram relatados pelo senador Jean Paul Prats. Então, só para atualizar a situação, os dois projetos já foram aprovados. O primeiro, que tenta diminuir, esses dois projetos tentam diminuir, né, o impacto do preço dos combustíveis para o consumidor. Um deles, o que cria a conta de estabilização de preços de combustíveis, com o objetivo exatamente de segurar a volatilidade, né, das bombas causadas pelos reajustes da Petrobras. Esse projeto já foi aprovado aqui no Senado Federal. Um outro que foi aprovado o texto base, neste momento são votados os destaques, é o que discute, né, analisa, muda a cobrança do ICMS sobre o diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural. E aí, esse projeto que está sendo analisado ainda neste momento é o que cria uma fase única, né, de cobrança na cadeia de produção desses produtos. Por causa exatamente desse anúncio da Petrobras, né, desse reajuste no preço dos combustíveis, que os senadores resolveram, entre aspas, vamos dizer assim, trabalhar para a aprovação desses dois projetos, já que eles vinham adiando essa votação já há algumas semanas. Lembrando que essa primeira proposta do Fundo de Estabilização, né, cria uma faixa de valores que, se ultrapassada, vai ser compensada pelo Fundo de Estabilização, que vai contar aí com royalties, participações do governo no setor de petróleo e gás, dividendos da Petrobras que são pagos para a União, entre outros itens, né, que vão compor esse Fundo de Estabilização. Esse projeto também destina 3 bilhões de reais para um auxílio combustível para taxistas, motoristas autônomos e mototaxistas, que vai variar aí de 100 a 300 reais, mas o rendimento familiar mensal do beneficiário deve ser de até 3 salários mínimos. Isso também foi aprovado no primeiro projeto aqui na tarde dessa quinta-feira. Quem falou durante a sessão foi o próprio, né, Jean Paul Prats, que defendeu que o Fundo de Estabilização é a principal ferramenta para conseguir abaixar o preço dos combustíveis. É um trechinho da fala dele que a gente vai ouvir agora. E o governo, inclusive recentemente, pediu à equipe toda que se reunisse para buscar uma solução melhor e concluiu que não havia. Portanto, nós estamos aqui diante da principal ferramenta. Tudo mais, impostos, percentuais de preço, é acessório a esta conta de estabilização, porque a conta de estabilização mexe no preço principal. Pois é, então, como a gente já falou, né, tem um outro projeto que está sendo analisado neste momento aqui no Senado, que trata exatamente da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Está sendo analisado agora, já foi aprovado o texto base, está sendo analisado agora os destaques, as sugestões de mudança que são feitas pelos próprios parlamentares. A repercussão que a gente tem aqui sobre esse anúncio da Petrobras, principalmente, aconteceu pelos governadores, né, principalmente os governadores estaduais, através do coordenador do Fórum Nacional, que é o governador do Piauí, Wellington Dias, que afirmou que o anúncio da Petrobras comprova que o ICMS, que é cobrado justamente pelos estados, não é a causa dos reajustes da gasolina e do óleo diesel. Esse é um trechinho também que a gente separou do anúncio do governador Wellington Dias, que a gente vai ouvir agora. O problema do aumento dos combustíveis não é o ICMS dos estados e municípios. O problema é essa vinculação internacional, a falta de uma política clara da importância desse preço para o nosso povo. Por essa razão, pelo Fórum dos Governadores, nós queremos aqui que se ataque o verdadeiro problema. Senão, nós vamos causar um problema maior para estados e municípios e ainda sem dar solução. Enquanto isso, o governo federal ainda não se manifestou oficialmente sobre esse anúncio da Petrobras, nem Ministério da Economia, nem Minas e Energia e outros ministérios, Palácio do Planalto, enfim, a gente ainda aguarda a posição oficial do Poder Executivo da República, né, sobre esse anúncio da Petrobras. Na internet, o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, que é o Wallace Landim, que é um dos líderes dos caminhoneiros, afirmou que eles não podem se mobilizar sozinhos, convocou a população para se mobilizar contra esse aumento, e já que esse aumento atinge a todos, e que a questão agora é de desespero.
Lembrando, só para relembrar, vocês ainda vão falar um pouquinho disso, né, que a Petrobras anunciou essas mudanças no preço dos combustíveis depois de 57 dias sem reajuste, segundo a empresa. O preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86, uma variação de 18,8%, perdão, e o diesel vai ter um aumento de quase 25%, né, 24,9%, passando de R$ 3,61 para R$ 4,51. Daqui a pouco, o relator desses projetos, o senador Jean Paul Prats, vai dar uma entrevista coletiva aqui no Senado e a gente vai acompanhar para saber como é que fica agora esses projetos, né, que depois de aprovados pelo Senado, serão analisados pela Câmara dos Deputados, se tem até pelo menos um acordo, né, para esses projetos serem analisados ainda hoje aqui no Congresso Nacional. Então, força aí, bom trabalho, Márcio Rocha, porque trabalho não faltará nesta quinta-feira em Brasília. Um grande abraço, companheiro. Abraço, pessoal. Até mais. Dê boa tarde aqui para os meus companheiros de estúdio também, né? Lana Canepa, boa tarde, tudo jóia? Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você, para o Cláudio Beto, para todos os nossos ouvintes. Cláudio, tudo bem por aí em Brasília? Boa tarde. Tudo bem, muito boa tarde, Cristiano Panvec, boa tarde, Lana Canepa. Estamos aqui ainda sobre essa notícia, né? A notícia positiva que o Senado Federal finalmente resolveu andar, né? A gente assistiu a uma situação absolutamente inaceitável neste país, com a questão dos combustíveis exigindo uma providência urgente, né, sobretudo do Congresso Nacional, no sentido de alterar regras que permitissem amenizar o impacto dos aumentos seguidos, constantes do preço dos combustíveis, e o Congresso Nacional simplesmente fazendo de conta que não tem nada a ver com isso, né? Ou pelo menos o Senado Federal. A Câmara dos Deputados aprovou esse projeto, um projeto de lei complementar, em outubro do ano passado, 13 de outubro. Até agora estava lá dormitando na gaveta, até muito pouco tempo, dormitando na gaveta do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, conhecido Roda Presa, né? Ele, ou por ter aquele jeito lento mesmo de tomar decisões, né? Ele é muito lento, não sei se é o raciocínio, alguma coisa que tem ali que produz essa lentidão que é impressionante. Ele é muito lento nas iniciativas, nas decisões, tem um problema sério de liderança, né? Se ele tivesse a liderança que a gente vê exercida, por exemplo, na Câmara pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, o Senado teria outro ritmo, né? E aquele projeto aprovado na Câmara, esse projeto de lei complementar número 11, trata exatamente da questão do ICMS, né? Unifica o valor do percentual de ICMS, porque ele seria cobrado apenas na origem. E isso poderia reproduzir, segundo os que elaboraram e defendiam o projeto na ocasião, lá atrás, em outubro, né, eles garantiam que esse projeto aprovado impactaria numa redução de preço do valor da gasolina, por exemplo, entre 8% e 10%. Enfim, já ajuda um pouco, né? Mas, enfim, o que a gente assistiu hoje foi o Senado priorizando a votação de um projeto de autoria de um senador do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque o relator é do Partido dos Trabalhadores. Então, é importante mesmo ali cumprir a tarefa partidária, né? Mas tomara que, assim como foi aprovado o projeto de lei de criação de um fundo para a estabilização dos preços, também que se aprove esse projeto aí que unifica a cobrança do ICMS sobre combustíveis em todo o país. O fato é o seguinte, Lana, hoje, nesta quinta-feira, tá todo mundo meio atordoado, porque depois do anúncio da Petrobras de aumento de 18,7% da gasolina, 24,9% no diesel e 16% no gás natural liquefeito, tá todo mundo sem saber para onde vai a partir do momento que esses reajustes chegarem aqui. A gente ouviu um pouco mais cedo no Bora Brasil, o Joel Datena e a Ana Paula Rodrigues conversaram com o presidente do Sindicato aqui em São Paulo, o José Alberto Paiva Gouveia, para saber de fato o que teoricamente, eu estou falando teoricamente, porque assim, existe um repasse mínimo, né, que vai ser feito pelas distribuidoras aos postos de combustíveis, só que a gente sabe que o céu é limite para esse pessoal, né? A gente sabe que de vez em quando eles dão a pisada no acelerador ali e aumenta um pouquinho mais. Teoricamente, ele falou que o reajuste para a gasolina e para o diesel vai ser mais ou menos assim.
A gasolina vai ser em torno dos 40 centavos e o diesel em torno de 80 centavos. Cada posto vai ter que tomar a sua decisão, porque isso é pessoal, é do próprio posto, ok? Agora, eu não conheço nenhum brasileiro, não é posteiro não, nenhum brasileiro que compra um produto por um preço e queira vender mais barato do que ele pagou. Mas por que a gente fala de 18%? 18% em cima do valor que a gente paga hoje dá muito mais do que 40 centavos. Em cima então de 6. Porque 6... Tem explicação. Tá. Tem explicação. Vamos lá, qual que é? 18% é sobre a gasolina A. Aí nós temos que colocar 23% de etanol, que vai formar a gasolina C. Então, esses 23% que vai de etanol não sofreram o aumento dos 18%, que foi só sobre a gasolina. É por isso essa diferença. Então, para ser mais precisamente, Lana, serão 41 centavos no litro da gasolina e 81 centavos no litro do diesel, no mínimo. No mínimo. E aí a gente vai ver o que acontece. Eu li uma estimativa